sobre uma palavrinha que eu não sei se vocês vão identificar. Perda, tristeza, culpa, raiva. Você sabe que todas essas sensações e sentimentos estão dentro de uma palavra só, que se chama luto. As pessoas têm me procurado, né, porque perderam. Porque pessoas foram para uma outra dimensão, porque saíram do seu trabalho, porque acabaram um relacionamento. Então, como lidar com o luto? É uma coisa que dói? É uma sensação de angústia, é uma sensação de vazio. E você sabe que o luto, ele vem junto com vários momentos. Tanto que quando me dizem assim, eu não quero mais sentir, principalmente quando termina o relacionamento, ok? Mas eu não quero mais sentir essa dor. Porque perder é uma sensação de não ter mais. Eu perco algo, mas eu posso perder e achar, como eu posso perder e nunca mais. Nunca mais ter algo. Então, perder pessoas eu não vou ver mais. Eu não vou mais estar com essa pessoa. Como é que a gente vai lidar com isso? Que a gente sabe que em algum momento todos nós vamos. Que dura essa sensação, como eu disse, que vem acompanhado por culpa, por raiva, por tristeza profunda. Dura sim, provavelmente, conforme a pessoa, 9 meses. E quando eu comento isso com as pessoas, principalmente quando se termina relacionamento, tá? Nossa, mas tudo isso? Claro, porque pode ter o primeiro momento é de negar, há uma negação. Depois se passa pelo processo da raiva. Como que foi acontecer isso? Principalmente quando temos perdas muito fortes. Quando perdemos pessoas de uma hora para outra. Quando perdemos pessoas tremendamente significativas. Aquelas pessoas que estão num processo de doença, nós vamos trabalhando essa perda. Mas essa raiva que ficamos indignados até com Deus, como que Ele foi fazer isso comigo? Isso sim é um momento de uma transição muito significativa. Aí depois vem a culpa, que é, por que eu não fiz mais? Por que eu não estive mais? Por que eu não dei mais atenção? E essas perdas que eu estou falando, principalmente, é com pessoas. Tá? A nível de relacionamento tem um pouquinho, mas a culpa é, puxa, como é que eu não dei mais atenção? Como é que eu não estive mais? Faz parte, pessoal. Faz parte a gente sentir culpa, faz parte sentir raiva. Faz parte fazer um processo de negação. Depois vem aquela fase que começamos a fazer uma aceitação. Ainda dói, porque no primeiro momento é só angústia. Sabe, quer arrancar do peito toda aquela dor, toda aquela raiva, toda aquela culpa. Oscila. O tempo inteiro a pessoa oscila. Então ela chora, aí ela não quer sair, e daqui a pouco ela fica alegre, e vem parte de insônia, e vem as memórias.
E vem aquelas memórias tremendamente gostosas do que a gente passou com a pessoa. Então, depois da negação, da culpa, da raiva, do medo, como é que vai ser? Eu não tenho mais essa pessoa ao meu lado. Começa a vir um pouco de aceitação. Tem pessoas que durante 6, 7 meses ficam nesse processo até começar a aceitar, até começar a sair, porque para nós sairmos do luto nós precisamos ter muita força, muito vigor. Não é tão fácil a gente fazer um luto de pai e mãe. O luto de pai e mãe é diferente. Vocês sabem por quê? Porque quando nós perdemos mãe, nós perdemos o nosso referencial de quem nos gerou. E aí é delicado. Quando perdemos mãe, é dizer assim, pá, eu vou ter que me gerar. Quando perdemos o pai, é aquele que nos dá força, aquele que nos impulsiona para a vida, aquele que nos dá coragem, aquele que nos ajuda na hora do balanço, é aquele que nos ajuda a escorregar, é aquele que nos ajuda a jogar o futebol. Cadê aquela pessoa que não está mais? Vocês sabem que eu perdi pai e mãe em 1 ano. Primeiro foi o pai, que em 1 mês me desenvolveu aí um tumor de pâncreas e tive que administrar, porque eu estava com uma mãe com Alzheimer e eu não pude muito curtir o luto, porque eu tinha que cuidar dela e também da parte da empresa. E vocês sabem que quando eu tive quando eu comecei a perceber que eu não tinha mais aquela pessoa ao meu lado, que de uma maneira ou de outra acreditava no meu potencial e que eu tinha que fazer um pouco do meu lado profissional e da minha vida, o meu caminhar sem ele, nossa, ficou difícil. Mas na verdade, eu tinha que tocar a vida porque eu tinha uma mãe que precisava, porque estava com Alzheimer. E é tão interessante a vida, né? A mãe já estava mais ou menos com uns 8 anos de Alzheimer. Ora, a gente pensa que a gente vai perder ela primeiro, concorda? E não, foi ele. Então foi um baque muito grande. Passa-se esse 1 ano e a mãe, 1 ano e 2 meses depois, faleceu de Alzheimer. Eu, naquele momento, morava em Livramento, eles moravam em Porto Alegre. Então eu ia e vinha. Então cada vez que eu vinha a Porto Alegre, eu ia num supermercado, então eu tinha que comprar a alimentação para ela num mês, que eu tinha as cuidadoras, eu tinha que comprar fralda, eu tinha que fazer, né, dar toda uma estrutura, porque eu ia e vinha. Quando a mãe faleceu, vocês sabem que toda aquela função de perda e etc, esse sentimento, e por um lado foi um alívio para ela, e queira ou não, luto também é um alívio para quem está ao lado, quem acompanha, porque muitas vezes, a gente não sabe como é que vai fazer com o outro. Não tem o que fazer. Só depende dos médicos, ou depende da vida, ou depende do destino daquela pessoa. Mãe falece e eu volto para minha cidade e passa-se aí um mês e pouco, retorno a Porto Alegre, para o apartamento e bem, entre aspas, bem,
vou ao mercado. Quando eu chego no mercado, pessoal, e aí eu olho para o carrinho e digo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou comprar? Porque não tem mais aquela pessoa, eu não precisava mais do mamão, da fruta, da fralda, não precisava, era só para mim. E aí foi que eu caí na real. Caí na real que eu digo, nossa, eu não tenho nem o pai e nem a mãe. Só sou eu na vida. E isso, por um lado, é muito difícil, mas por um outro, pessoal, dá uma força muito grande. Porque a gente começa a perceber que a gente só depende da gente. E isso, claro, terapia durante bastante tempo para trabalhar tudo o que eu aprendi com eles. Então, muitas vezes no consultório, eu escuto o quê? Ah, eu deveria ter ficado mais tempo. Ah, eu deveria ter estado com essa pessoa. Eu deveria ter telefonado. Eu deveria. E sabe o que eu percebi? Que não é só o estar com a pessoa, o ligar, ou saber como é que a pessoa está, mas sim o que essa pessoa te passou. O que tu aprendeu? O que tu deu? Que momentos vocês viveram que isso tu vai levar? Não vamos mais ter a pessoa do lado. Claro que não, né? Nunca mais vamos conversar. Claro que não. Mas no momento que estamos juntos, vamos tirar o maior proveito. Isso que é o importante. Isso é que eu me dei conta. Né? Já perdi amigos, já perdi, como eu falei, pai e mãe. Tá? Mas o que essas pessoas me passaram? Que isso eu vou guardar dentro de mim. E essa parte para mim é o mais importante. Então, pegue o máximo de momentos agradáveis, até mesmo os desagradáveis, com as pessoas. E o que você pode oferecer para ela? E o que ela pode te oferecer e você guardar? Porque, na verdade, o que fica são memórias. Então, as pessoas, quando começam com o processo de perda, começam a ficar, sabe, realmente, perda está ligada a perdido. Que rumo eu vou dar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com a minha vida? Sem ter essa pessoa significativa ou sem essas pessoas. Aqui nós estamos falando de luto de quando uma pessoa passa para um outro plano, né, de morte. Porque também temos o luto de relacionamento, que é um outro luto. Quer dizer, se nós pararmos para pensar, nós estamos morrendo e nascendo todo dia, né? Tem células muito rápidas que se reproduzem, muito rápidas que morrem e renascem todos os dias. Então, nós morremos e renascemos todos os dias. É como nós vamos levar tudo isso. E relacionamento, pois é, né? Eita, que coisa delicada. É quando nós percebemos que uma relação não dá mais. Tem pessoas que fazem o luto de uma relação antes de acabar. Em consultório a gente percebe muito. A pessoa chora, a pessoa está em angústia, a pessoa está triste. Eu estou querendo terminar, mas eu não sei. Eu estou esperando que o outro me dê um motivo ou a outra me dê um motivo. Mas o sofrimento já vem acompanhando, viu? Vem vindo, até um desenlace. Só que há uma diferença. Quando nós fazemos a perda de alguém para um outro plano, a gente sabe que não vai mais ver. No relacionamento, não. No relacionamento, a gente acaba com algo, ou é acabado. E a mesma sensação de negação. Como é que é uma negação quando a gente termina uma relação? Patrícia, ele ou ela, principalmente as mulheres, ele vai me procurar. Não é bem assim. Eu acho que eu errei.
Pá, eu deveria ter feito melhor. Ah, é aquela vez que ele me pediu isso ou aquilo. Há um processo de culpa. Até a pessoa se dar conta que não tem mais, ela começa a fazer um processo, um movimento do quê? Não era bem isso. Eu acredito que... Ah, a esperança é a última que morre, ele ou ela volta, sabe? Depois que ela começa a perceber, vem a raiva. E aí a raiva, quando estamos num luto de relacionamento, aí ela vem com muita força. E aí é que, normalmente, o terapeuta, psicólogo, diz o quê? Vamos pensar naqueles momentos que não estava tão bom. O porquê que houve a separação. Porque a raiva é o motor para sair dessa perda. Dessa sensação de perda. Dessa sensação de tristeza, de angústia. Depois começa a fazer todo um processo qual? Das memórias. A pessoa começa a se lembrar que era bom, mas que realmente não dava por diferenças de personalidade, bom, seja a situação que for. Mas o mais legal, sabe o que é? Depois que a gente passa essas fases, e passa, todo luto passa, ok? Isso aqui que é o mais bonito de tudo isso, é que ficam as memórias que um dia eu tive uma pessoa, que a gente se curtiu, que a gente se amou, mas não deu certo. Aí vem aquela sensação muito gostosa, muito agradável. Já foi, vamos lá, junto com terapia, né, gente? Já foi tirado angústia, ressentimentos, mágoas. Se chora, chora, chora muito. Mas depois a vida é um fluir, né? É uma água que começa a fluir e vamos embora, né? Vamos pegar todo esse processo de estar junto, de perda. As coisas não são para sempre, e realmente não são. Né? O dia não é igual. Então, essas memórias que vão ficando, perdurando no tempo, e é isso que nós vamos levar. E é isso que é o mais belo da vida, é que nós vamos levar. Nós vamos levar o aprendizado, nós vamos levar a memória, nós vamos levar o sentir, coisa boa que eu estive com aquela pessoa, ou que coisa maravilhosa, o que eu passei com ela, apesar dos perrengues da vida. Mas sempre, 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 sempre vão ter momentos bons. Seja com pai, com mãe, com irmão, com irmã, com relacionamento, até mesmo no trabalho.